de hoje é sobre um assunto que intriga muitas pessoas. Agora mesmo, muitas coisas ruins estão acontecendo, até com pessoas boas. Afinal, por que é que coisas ruins acontecem? De ajuda aos universitários. Ok. Se você quiser ficar sabendo um pouco mais sobre esse assunto, vem comigo! Existem duas questões que sempre acompanham a pergunta por que coisas ruins acontecem. A primeira delas é por que Deus criou o mal? Visto que Deus criou todas as coisas, muitas pessoas acreditam que Ele é o responsável por tudo o que acontece no universo, inclusive o que é mal. Na verdade, Deus criou sim todas as coisas, mas não criou a maldade. No princípio, Deus criou todas as coisas boas e perfeitas. A maldade começou através de Lúcifer, um anjo de luz. A Bíblia diz que Deus o criou bom e perfeito, mas ele não permaneceu assim, desviou-se da verdade. E a Bíblia diz que ele desenvolveu no seu coração o desejo de ser igual a Deus, o seu Criador, o desejo de receber a adoração que só a Deus pertence, sendo Ele o Criador de todo o universo. E por causa disso, Lúcifer foi expulso do céu. Da mesma maneira, Deus criou o homem bom. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Isso nos fala do caráter de Deus. Isso mostra para nós que Deus criou o homem com capacidade para viver uma vida pura, uma vida santa, para ser um ser de amor e bondade, assim como Deus, o seu Criador, o é. Nós entendemos que Deus deu tudo para Adão. Veja bem, Deus deu para Adão uma esposa, uma adjuntora, para viver lado a lado com ele. Adão tinha uma vida conjugal, uma vida sentimental, estável, feliz. Deus deu para Adão todo o alimento que lhe era necessário à sua sobrevivência. Adão vivia no jardim do Éden, não precisava nem sequer trabalhar. Ai, que inveja de Adão! Deus colocou Adão para dominar sobre todos os animais que ele havia criado. E ainda assim, Adão preferiu desobedecer a Deus. Adão era perfeito, bom e saudável. Não tinha nenhum tipo de doença física. No entanto, preferiu dar ouvidos à voz da sua esposa, que antes tinha dado ouvidos à voz de Satanás, a serpente, e desobedeceu ao seu Criador. E por causa disso, a Bíblia fala que entrou a morte e o sofrimento no mundo. A partir de então, criou-se um ciclo vicioso, criou-se um efeito dominó, porque Adão pecou, a sua descendência pecou e continua vivendo no pecado e na iniquidade, na desobediência, gerando assim cada vez mais sofrimento, mais morte, e a iniquidade tem feito com que o amor no coração de muitos se esfrie. E é aí que eu quero chegar. Todas as vezes que eu quero explicar a maldade em um mundo criado por Deus, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de bondade, eu sempre uso as leis da física com relação ao frio. Sentimos frio quando uma grande quantidade de calor sai rapidamente do nosso corpo. O frio, na verdade, é um estímulo elétrico que o nosso corpo envia para o nosso cérebro para avisá-lo de que uma grande quantidade de calor saiu abruptamente do nosso corpo. O frio é psicológico, ele não existe. Podemos dizer, pelas leis da física, que o frio é simplesmente a ausência do calor. Legal!
Da mesma maneira, a maldade é a ausência de bondade no coração do homem. A outra questão sempre aparece assim: se Deus é um ser poderoso e bondoso, por que Ele não faz alguma coisa? Não sei. A resposta é muito simples. Deus nos deu livre arbítrio. É o que diz a palavra em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15, que diz assim: Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Versículo 19 diz assim: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vocês, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Traçamos nossa vida pelo poder da escolha. Quando nossas escolhas são feitas passivamente, quando nos é tirado o direito de escolha, nos sentimos frustrados. Por exemplo, eu tinha uma amiga que sempre dizia: eu não quero ter filhos. E aconteceu algo ruim na vida dela e isso deixou ela estéril. E ela ficou muito abatida com isso. E eu fui perguntar: mas olha, que mal existe nisso, já que você nunca quis ser mãe, sempre disse que não teria filhos. E ela disse: o que me deixa triste é saber que eu nunca vou poder escolher se eu quero ou não. Essa escolha foi tirada de mim. Você entende o quão importante é que o livre-arbítrio do ser humano fique intacto? Se não fosse assim, nós seríamos como robôs que são apenas comandados, fazem apenas aquilo que eles são programados para fazer. Eu quero fazer aqui uma pergunta para você. A mim? Sim. Ai, não. Eu vou usar aqui um exemplo de relacionamento para que você entenda bem o que eu quero dizer. Imagine que agora você tem o poder de fazer com que o seu cônjuge, o seu namorado, a sua namorada, o seu esposo, a sua esposa, façam somente aquilo que você quer. Imagine que você tem o poder de escolha para decidir se a pessoa com quem você se relaciona vai fazer aquilo que ela sente vontade de fazer ou vai fazer apenas aquilo que você exigir e disser para ela fazer. Qual seria a sua escolha? Por isso vamos brincar do que eu quiser. Eu decido. Pois é, foi exatamente o poder que Deus tinha em mãos e ainda tem em mãos quando Ele nos criou. Ele poderia ter feito de nós seres humanos passivos, pessoas que apenas fossem controladas por Ele e fizessem somente aquilo que Ele quer, aquilo que lhe convinha. No entanto, Deus nos amou, Deus nos ama tanto que Ele escolheu dar a nós o livre-arbítrio, dar a nós o poder de decisão, ainda que muitas vezes essas decisões não sejam aquilo que Ele quer para nós, não sejam aquilo que Ele quer que nós façamos. No entanto, Ele nos adverte: olha, eu coloco diante de você o bem e o mal, a vida e a morte. Você pode decidir o que você quer fazer, mas tome cuidado, porque toda ação tem uma reação. Toda atitude, toda escolha tem uma consequência. Então Ele nos orienta: você tem o livre-arbítrio para fazer o que você quer, mas cuidado, porque você pode se prejudicar com as escolhas que você está fazendo. Deus não tira o livre-arbítrio. Foi assim com Adão e Eva, foi assim com Lúcifer, Satanás e a terça parte dos anjos que resolveu se rebelar com ele e foi expulsa juntamente com ele dos céus. E é assim até hoje. E é por isso que Deus permite que a maldade aconteça no mundo. Eu não concordo com isso aí ainda não, viu? Tudo bem, a gente tem livre-arbítrio, mas não é justo eu sofrer a troco de nada.
O apóstolo Paulo, no capítulo 8 da carta de Romanos, versículo 35, declara o seguinte: quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Somos entregues à morte todos os dias. Todas essas coisas são coisas difíceis de se passar. Nenhum de nós gostaria que essas coisas acontecessem conosco. São coisas ruins. No entanto, ele continua dizendo: mas em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Um vencedor é aquele que tem os seus inimigos aos seus pés. Por exemplo, em um jogo de futebol, nós temos dois times interagindo entre si. Quando um desses times vence, se torna o time vencedor, automaticamente o seu inimigo, o time rival, se torna o time perdedor. Então, temos aqui tribulação, angústia, perseguição, fome, espada, perigo. Tudo isso na vida de um cristão. Mas estão todas elas lá embaixo, subjugadas aos nossos pés, derrotadas por aquele que nos amou. Mas não diz que somos apenas vencedores, diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Significa que elas não estão apenas vencidas, mas elas estão me servindo. Minha perseguição, meu perigo, a minha fome, por mais dor e sofrimento que elas me tragam, elas estão me servindo. Porque Deus as usa em meu favor, para o meu bem, como foi o caso de José do Egito, que passou por várias dessas coisas que esse versículo descreve, mesmo sendo ele um homem bom. E o que não devemos esquecer é que Deus transformou o mal, aquilo que era algo ruim, que havia acontecido na vida de José, em bem. Na verdade, existem duas perspectivas pelas quais nós temos que enxergar as coisas. A pequena lente, ou seja, olhar para aquilo que acontece agora conosco. A maneira como Deus está tratando ou permitindo esse problema que traz dor e sofrimento ao nosso coração. Por essa lente, pode ser que seja desagradável ver a maneira como Deus está agindo. Mas pela segunda perspectiva, que é a grande lente, enxergamos o que Deus está fazendo e permitindo na nossa vida, pensando na nossa vida como um todo e na nossa existência, mesmo depois daqui. Olhar através da grande lente nos faz entender o porquê Deus muitas vezes permite que coisas ruins aconteçam, mesmo com pessoas boas, e nos faz apreciar a maneira como Ele governa não só a nossa vida, mas todo o universo. Então é isso, meus amores. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o joinha aqui embaixo, que é para eu ficar sabendo que você está gostando dos vídeos. Compartilhe o vídeo para me ajudar na divulgação do canal, para que mais pessoas se juntem a nós aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, é só clicar nesse botão aqui escrito inscreva-se e você vai receber todas as atualizações aqui do canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, eu vou deixar todos os links aqui embaixo. É só você clicar e você vai ser redirecionado para cada uma dessas redes. Eu vou ficar muito feliz de encontrar vocês em algumas dessas outras redes também. Um beijo no seu coração e I love you!